Campanha de Lula em 2022 é multada em 250 mil pelo TSE devido a vídeo contra Bolsonaro. Como eu comecei com as opiniões partindo do Bruno, eu vou aproveitar, passar para o doutor Sepúlveda, aproveitando a especialidade dele também, e perguntando, uma curiosidade minha, você acha que tem alguma... Como é que eu vou dizer isso? Você acha que tem alguma mensagem nesse momento atual que a gente está vivendo de pressão em cima do STF, né, as denúncias que sempre houveram sobre o TSE ter manipulado de alguma forma ou sido um agente aí que interferiu no resultado das eleições? Você acha que tem alguma coisa a ver, uma decisão como essa sair nesse momento especificamente, doutor Sepúlveda? Enfim, o que o senhor acha? Eu vou me colocar não na posição de um analista ou de uma pessoa que estuda a realidade, mas vamos colocar na posição de uma pessoa que vê essa notícia, uma pessoa qualquer. A pessoa vê, nossa, mas o TSE multou a campanha do Lula em 250 mil, numa propaganda que foi agressiva em relação ao Bolsonaro. Qual é a ideia que passa? Bom, afinal de contas, o TSE é isento. O TSE multa todo mundo, pune todo mundo, e agora não foi uma multazinha de 5 mil reais, foi 250 mil reais. Então, a coligação do Lula foi multada. Eu acho que você já, na sua pergunta, já deu uma parte da resposta. Tenho a impressão que essa decisão, coincidentemente, aparece num momento muito conveniente. Primeiro, o seguinte, já não vai alterar nada do que aconteceu na eleição. Isso é a primeira coisa. Porque qual é a efetividade dessa multa? Além de ser uma multa que precisa ser paga, mas qual é a efetividade no efeito eleitoral? Nenhuma. Mas tem um efeito de isenção, não? Nós punimos uns, punimos os outros. Não se esqueçam que o TSE tornou inelegível o Bolsonaro sem ele ter nenhuma condenação, o que é um negócio completamente absurdo. Mas isso fica mascarado por uma notícia dessas. Então, eu me parece que isso é mais uma manobra para tentar limpar o que tem sido apontado. E o que é que tem sido apontado? Que o TSE efetivamente interferiu nas eleições e interferiu de uma maneira escancarada nas eleições. Não se esqueçam que o Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, foi comemorar a vitória do Lula. O Alexandre de Moraes, outro dia, fez uma declaração, enquanto presidente do TSE, que ele estava preocupado com o número de candidatos conservadores que podiam subir, não nessa eleição de 24, mas na de 26. Mas como uma pessoa que administra, porque é apenas administrativa a questão do TSE, uma pessoa que administra eleições está preocupado que um lado vá ter mais candidatos que outro? Isso mostra que todas as denúncias que foram feitas são verdadeiras, ou seja, que o TSE trabalha a favor de um lado. A mim me parece, portanto, que essa multa agora é uma multa de conveniência. Obrigado, doutor Sepúlveda. Passo o próximo comentário para o Gustavo Lopes. Eu vou nessa linha do doutor Sepúlveda, é uma coisa muito conveniente agora, né? Fazer até para mostrar certa isenção, só que eles estão apenas 1 ano e meio atrasados, né? Porque é evidente que, se de um lado, durante a campanha do presidente Bolsonaro, né, durante a campanha eleitoral, vários conteúdos do presidente Bolsonaro foram impedidos de serem veiculados, conteúdos verdadeiros, vinculando Lula a Maduro, vinculando Lula, né, aos ditadores latino-americanos, isso foi retirado do ar. De outro lado, Lula falava o que queria.
mentiras como essa, e agora ele está sendo multado. Agora não vai fazer mais efeito nenhum, absolutamente nenhum. É apenas para dar um certo ar de isenção que obrigatoriamente, né, a Justiça Eleitoral brasileira deveria ter. Ela deveria ser isenta e não se manifestar a favor de um lado ou de outro, só que ela foi muito além de se manifestar, ela atuou de forma direta e indireta a favor de um dos lados. Isso ficou evidente durante a campanha, só que não se podia falar. E agora algumas coisas começam a ser, bom, quem sabe a gente faz uma concessão aqui, dá uma, né, reconhece que errou ali, vamos dar um ar de normalidade, quando na verdade foi completamente anormal, foi completamente desequilibrada, foi ilegalmente desequilibrada a campanha eleitoral. É como se tivesse 2 times em disputa, 5 jogadores de um time foram expulsos, né, pênalti contra e tal, e não, e depois tá aqui o resultado é esse. Óbvio que isso é completamente desequilibrado, né, esse jogo não foi equilibrado. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é alguns atores, assim, até a mídia, de certa forma, tentando fazer um meia-culpa, só que isso não vai fazer diferença nenhuma. Né? Lula hoje ocupa a cadeira do Palácio do Planalto de forma indevida. Isso para mim é muito claro. A gente, e sem entrar no mérito aqui do resultado das eleições, apenas a atuação do TSE ao longo da campanha mostra que foi um jogo desequilibrado, que o juiz estava favorecendo um dos times. E aí eu pego um exemplo muito objetivo para a gente não ficar só digamos aqui na teoria. Durante o período eleitoral, o TSE contratou aquela agência Mind para fazer uma campanha para que a população jovem tirasse o seu título de eleitor e desse seu primeiro voto em 2022. E a Mind, obviamente, usou aquele ecossistema deles de influenciadores de esquerda. E aí o Tribunal Superior Eleitoral comemorou depois o sucesso da campanha, porque teve 2 milhões de novos títulos eleitorais sendo tirados naquele período. Ou seja, a campanha atingiu seu objetivo. Só que o viés que os influenciadores davam durante a campanha, nessa campanha de marketing, era muito claro, eles tinham um viés pró-Lula. E aí depois, se a gente pegar, então foram 2 milhões de títulos novos títulos. E se a gente pegar depois a diferença entre Lula e o presidente Bolsonaro é de 1.800.000 votos. Isso é a diferença, os resultados oficiais, né, entre aspas. Então, fica muito evidente que houve uma interferência claríssima em vários aspectos. Esse é só mais um deles e muitos outros vão surgir ainda que não seja estabelecida uma multa, muitos outros aspectos vão vir à tona. Uma pena que agora é quase 2 anos de atraso e já não muda mais nada, mas é bom que as pessoas vejam, inclusive, né, aquele grupo de isentões que achava que a gente estava aqui fazendo teoria da conspiração, está aí, a verdade sendo esfregada na cara de vocês agora. Obrigado, Gustavo. Passo o último comentário dessa primeira pauta para o Bruno Alemandi. Isso me lembra, Paulo, o que aconteceu ali na Idade Média, final da Idade Média, ali no renascentismo, quando apareceu uma figura chamada Nicolau Copérnico, que quebrou a teoria de que a Terra era o centro do universo, que era defendida até então. Só que o problema, quando ele defende o modelo heliocêntrico, ele é condenado à Inquisição. E ele foi, inclusive, achincalhado publicamente por conta disso. Só que o problema é que ele quebrar com esse padrão de que a Terra era o centro do universo, colocar o Sol como centro do universo, foi o ponto de partida para que a ciência ela desse conta de que a verdade ela não pode ser absoluta no primeiro momento. E cria-se um método científico de tese, síntese e antítese. Só que o problema é que o pedido de perdão foi aceito 450 anos depois da morte de Nicolau Copérnico. E o ponto que a gente tem, o que tem a ver isso em relação a essa questão dessa multa de R$250 mil? A multa, embora tenha sido pesado, e o perdão, embora possa ter sido verdadeiro, não muda absolutamente nada o que já aconteceu. O que a gente fala aqui é o seguinte: teve total interferência dos órgãos, tanto no passado para defender o modelo heliocêntrico, quanto que a população, que as pessoas que viviam naquele tempo, precisavam ter um imaginário para isso, acreditar que a Terra era o centro do universo. Da mesma forma que o TSE criou mecanismos para fazer com que as pessoas acreditassem, por exemplo, que o Lula era uma figura democrata, que não estava ligado com ditadores, que o Foro de São Paulo era uma mera falácia
Era uma especulação de um bando de pessoas ligadas a teorias conspiracionistas, onde já se viu. Só que o problema é que a verdade sempre vem à tona. A gente sabe disso. E a gente sabe que uma vez quando ela vem à tona, tudo aquilo que passou não muda mais. O resultado eleitoral não vai ser mudado, alterado. É mais ou menos como um juiz que faz uma arbitragem tendenciosa durante uma partida. Ele termina a partida, depois de 2 meses, ele está na casa dele, concede entrevista e fala: aquele pênalti que eu marquei, que foi decisivo para o resultado, não foi pênalti. Eu reconheço o meu erro. Inclusive, eu vou pagar um valor de indenização por conta disso. Está aqui. Mudou alguma coisa o resultado? Absolutamente não. Então, o que a gente vê é um grande teatro. Porque, vamos pensar uma coisa. O que são 250 mil reais para um partido que controlou o mensalão? O que são 250 mil reais para um partido que teve o Petrolão? O que são 250 mil reais para um partido que tem a chave do cofre na mão? Absolutamente nada. Então, para mim, esse pagamento dessa multa nada mais é do que uma forma de fazer uma meia-culpa. Toma aí, paga isso aí, porque lá na frente pode se criar narrativa. Tá vendo? O PT foi punido. Só que o problema é que trabalharam e elegeram o Lula. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro era muito malvadão para ser reeleito, não é verdade?